Olá, senhoras, olá, senhores. Sejam muito bem-vindos a esta aula sobre imaginário. Aqui lhes explicarei de forma breve ou não tão breve, isso depende da percepção individual de cada um de vocês, o que significa essa palavrinha curiosamente estranha, curiosamente adequada e inadequada ao mesmo tempo. Aos que não me conhecem, meu nome é Eduardo Berlim e considero descrever a mim mesmo como uma tarefa abjeta, no mínimo enfadonha. Sempre que surge a necessidade de dizer quem eu sou, eu uso o subterfúgio da linguagem poética e digo algo como sou músico por formação de alma e estudante por vocação de caráter. Gosto também de dizer que Eduardo Berlim detesta tentar dar uma definição a Eduardo Berlim e que acha ainda mais estranho falar de si mesmo na terceira pessoa. Devo dizer que sou o escritor dos meus próprios textos, o que parece óbvio, mas que é não tão óbvio em tempos de ChatGPT. Atualmente, me dedico à escrita no meu Substack, já que posso falar lá sobre qualquer tema que me der na telha. Acredito firmemente que a letra escrita permite a imortalidade da alma. Isso se dá seja pelas partituras de Schubert, pelas pinturas de Rembrandt, ou mesmo pelos roteiros de Hayao Miyazaki. Em tempos em que se repete muito que papel aceita tudo, gosto de lembrar que nem todo papel se torna acendedor de churrasqueira, gaivota e bolinha de cuspe. Só que alguns se tornam. Alguns merecem, inclusive, se tornar. Devo me declarar um amante da arte e um citador de referências voraz, pois tenho a péssima mania de usar frases não minhas, mesmo na minha própria comunicação pessoal. Se do nada ouvirem algo que eu esteja falando que remeta à Cartola, provavelmente do Cartola. Caso se pareça com a frase de algum filme, é possível que venha de lá mesmo. E o mesmo pode valer com livros, séries e o que mais for. Eu tenho o hábito de consumir a arte como quem bebe água. E é justamente por isso que alguns dos meus alunos passaram e me pediram esse curso presente. Esse curso, Fundamentos do Imaginário, que gerou esta aula gratuita. Pois bem, antes de qualquer coisa, precisamos chegar a uma definição simples, uma definição inicial do que significa imaginário. Afinal, é uma palavra simples e que é ao mesmo tempo não tão simples. Veja bem, veja muito bem. Existem palavras que conseguem provocar essa sensação, que conseguem povoar-se de significados simples e intrinsecamente complexos. Então vamos ao imaginário. O que é imaginário? Como podemos definir esta pequena palavrinha? O imaginário é um conjunto de imagens, de sons, de textos e de tantos outros estímulos que se correlacionam com o nosso íntimo, com o nosso âmago, com a nossa essência. Poderíamos dizer até que se correlacionam com a nossa alma. São de muitas formas pequenos blocos de montar, capazes de formar a nossa personalidade, de nos edificar, de nos construir. Eu gosto, por exemplo, de usar a metáfora da casa para explicar o imaginário. Pense por um momento que você é uma casa, uma construção. As músicas que você ouve podem ser, por exemplo, os vergalhões. Os livros, a literatura podem ser tijolos. Os filmes podem ser vigas, cabos. A arte em geral pode tomar o lugar de canos, fios, do concreto e do que mais tiver de material de construção. E aqui você começa a definir os materiais que está usando para construir a tua casa. Você provavelmente gostaria de usar bons materiais para construir uma casa. Mas muitos desses materiais são caros. Então, talvez tenha que economizar um pouco aqui e ali. Mas, se você decide, por acaso, usar sempre os piores materiais, a pior mão de obra, o que será dessa tua construção? Aqui você decidiu construir esse imaginário. Ou melhor, você decidiu fazer uma reforma. Afinal, você já possui imaginário. Você já possui um imaginário construído, quer queira, quer não. Talvez os teus tijolos atuais sejam a novelinha das 9 ou das 6. Talvez o encanamento seja todo feito de séries vagabundas na Netflix. Quem sabe a tua fiação não é a música da moda, aquela formada pelo hit do verão, ou formada pelas dancinhas do TikTok.
Talvez você tenha economizado tanto que todos os teus vergalhões sejam construídos apenas por filmes do Adam Sandler, pela franquia Velozes e Furiosos, pelo último blockbuster no estilo Barbie. Então eu te pergunto, você habitaria essa casa? Moraria nela? Pagaria um bom aluguel em uma casa cuja engenharia foi assinada pelo Sérgio Naia? Entendam o seguinte: uma construção fraca de si mesmo não é tão diferente de uma edificação ruim. Essa fraqueza de imaginário é capaz de te destruir, de te fazer desabar, de te quebrar em mil pedaços. Ao consumir uma literatura bem constituída, com exemplos do real, podemos, por exemplo, tomar base para a nossa própria formação enquanto seres humanos. Que percalços podemos evitar em nossas próprias vidas, aprendendo com este exemplo alheio, e que tantos outros percalços podemos evitar aprendendo apenas com personagens de Tolstói, de Machado de Assis, de Frank Herbert, de Jane Austen. Nomes como esses se entranharam não apenas na nossa arte, mas também na forma como pensa a nossa sociedade, na forma como formatamos nossa própria vida. Ao sermos confrontados com aquilo que é chamado de clássico, com aquilo que é chamado de arte eterna, temos um contato verdadeiro com algo sagrado, com algo que não é mais passageiro, que não é mais modismo. Não existe uma linda mulher sem Romeu e Julieta. Não existe a origem sem Jorge Luiz Borges, sem Dostoiévski. Não existe o Show de Truman sem Admirável Mundo Novo, sem 1984. Mas eu poderia dizer que não existem Beatles ou Led Zeppelin sem Beethoven, Gustav Mahler. Não existe Muse sem Rachmaninoff. Tanto quanto não existe Radiohead sem David Bowie. Não existe Tom Jobim sem Debussy, sem Ravel, sem Heitor Villa-Lobos, sem Bach, sem Chopin, sem Erik Satie. Não existe presente sem passado, não há futuro sem passado. O que o mundo constrói antes de nós é capaz de definir a existência em si. As facilidades e dificuldades do nosso tempo possuem bases bem sedimentadas no passado humano. Pense que talvez submarinos só existam hoje porque Júlio Verne foi capaz de imaginar um Nautilus que vagava 20 mil léguas submarinas, que só podemos viajar confortavelmente em um avião porque Ícaro tentou tocar o céu para a infelicidade de seu pai Dédalo. O mundo de hoje é uma mitologia do passado, uma repetição de feitos heróicos inconcebíveis, naturalmente inconcebíveis. Nós pintávamos cavalos nas paredes de caverna sonhando um dia poder domá-los. Hoje temos os cavalos mais velozes de todos os tempos, cavalos que deixariam para trás o lendário corcel de 8 patas que foi capaz de transportar o deus Caolho dos nórdicos. Afinal, uma moto modelo de entrada com seus 14 cavalos de potência é mais veloz que o poderoso Sleipnir. Percebem o desalinho da coisa? Percebem que há uma rima, uma coincidência em todas as coisas do nosso mundo? As flechas que cobriam os céus quando Xerxes II atacou a Grécia nas guerras médicas não é diferente da chuva de balas das trincheiras da Primeira Grande Guerra. Foi em meio a esta lama das trincheiras, no sangue, nos cadáveres dos estimados companheiros, que nasceram os pântanos dos mortos de Senhor dos Anéis, com seus vapores tóxicos, com seus cadáveres sendo submersos. Uma terra semiviva em constante decomposição. O jovem professor Tolkien, muito antes de clamar sua mais icônica frase, antes mesmo de saber o que diabos seria um hobbit, viveu uma experiência pela qual Frodo teria de passar. E como não dizer que essa rima também não está presente na Batalha de Wilderness, na Guerra Civil Americana? Como não dizer que não vimos o mesmo ocorrer na frente oriental da Segunda Grande Guerra? Os pântanos dos mortos não estavam em Kursk, não estavam em Pripyat, não estariam por acaso em Chaco, no Mato Grosso, durante a terrível Guerra do Paraguai? Não há uma rima psicológica com Canudos e seus cadáveres expostos, com essa sensação de terra amaldiçoada, com a sensação de uma ferida que não foi cicatrizada no nosso solo tão brasileiro? Não testemunhamos ainda as arpias atacando Fineu e Enéas? Não testemunhamos
gárgulas atacando Simeão, estilista e São Romano? Não vemos essas rimas nos drones e mísseis que atacam uma Ucrânia invadida em pleno 2025? Seres alados que destroem homens mortais? Não há nada tão novo no mundo que já não tenha sido visto antes por Odisseu. Ah, Edu, mas o mundo mudou tanto, as coisas de hoje são tão diferentes. Veja só os vendedores de milagre, veja os influenciadores do Tigrinho, veja tanta gente que antes mentia por poder e dinheiro, mas que hoje mente apenas por atenção. Nada disso é novo. Percebam muito bem, em Mateus capítulo 7, versículo 15, já se dizia nas palavras do próprio Cristo: cuidado com os falsos profetas que vêm a nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Essas palavras não falavam de gurus digitais, mas falavam de gurus de carne e osso. Um formato não tão diferente daqueles de hoje. Só tinham mais palavras e menos chat GPT. Temos no mesmo passado a história de Heróstrato, que tocou fogo no templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele tocou fogo com o único intuito de ganhar fama. Estamos falando de 21 de julho de 356 a.C. e já tínhamos alguém fazendo algo tão bizarro quanto tirar uma selfie no Monte Gonga ou apostar a própria esterilização para ganhar um prêmio Darwin. Pintar o cabelo de azul por atenção ou fingir uma vida que não tem não é nada perto disso, percebem? Mesmo o uso da beleza física e do rosto inocente para evitar a culpa é algo que já existe. Desde que tiraram as roupas de Friné em frente ao júri. O seu advogado, o grande Pérides, profere: um corpo assim só poderia ser obra dos deuses. Portanto, ela não poderia ter cometido impiedade. É a absolvição por OnlyFans desde a antiga Grécia, nos mostrando que já foram moldado tudo nos nossos tempos muito antes dos nossos avós nascerem. E talvez aqui você esteja pensando: Edu, eu tô achando isso incrível e maravilhoso, mas eu gostaria muito que tu fizesse uma aplicação prática disso. Eu estou interessado no tema, eu amo saber mais, mas como eu mudo a minha vida com essa merda? Ora, meu caro, perguntando com tanto tato, com tanta ternura, me sinto obrigado a lhes dar alguns exemplos. Então, vamos pressupor 2 pessoas aqui. Teremos Francisco e Caio, um santo e um mártir, tomados aqui como inspiração. Mas esse nosso Francisco e esse nosso Caio são pessoas comuns, como eu, como vocês. O Francisco é um covarde. Ele é muito covarde com as decisões de sua própria vida. Ele é, digamos, muito conservador no seu investimento. Sua mãe repetia a ele: compre terras, pois Deus não fará mais delas. E por isso o sonho de Francisco é comprar um terreno lá na puta que o pariu e construir uma casinha para alugar. Ele queria comprar na Grande São Paulo, mas achou muito caro. Quis comprar no Rio de Janeiro, mas de repente achou muito perigoso. Então ele estagnou. Já o Caio, ele é o oposto. Ele é intemperante, temerário, audacioso demais para viver bem. Ele gosta do risco, gosta do desconhecido. Ele pulou de paraquedas aos 16 anos, acreditando que isso era coragem. Ele investiu em opções binárias e faz day trade, joga jogo do tigrinho dizendo: eu sei me controlar, relaxa, sei bem o que eu estou fazendo. E aqui os 2 foram demitidos de sua CLT. Então restou-lhes abrir um MEI e iniciar uma vida de empreendedor. Francisco logo descobrirá que não existe empreendimento sem risco, e Caio descobrirá que não é arrojado, mas violentamente desajuizado e irresponsável. Falta-lhes um imaginário adequado para esta tarefa. Conseguem perceber? Caio acredita em investimento em empresas no melhor estilo Elon Musk. Apostar todo o dinheiro que ganhou, que esse foguete vai dar ré. Só que o Caio não é o Musk. O Caio não tem a mente do Musk. O Caio não tem o conhecimento ou os nervos do Elon Musk. Francisco, por outro lado, vê-se numa situação igualmente difícil, pois o que ele busca não existe. Ele quer a segurança de um Warren Buffett, de um Luiz Barsi. Só que lhe faltam anos para isso. Francisco talvez já seja um quarentão e não poderá dispor de uma vida toda para a construção de sua aposentadoria. Só que os 2 não têm mais essa opção e precisam empreender. Então o que farão? Francisco ficará atado e preso à impossibilidade de abrir sua própria construtora civil? Afinal, ele não tem o capital para um negócio mais tradicional desse tipo. E o Caio?
Ficará entediado com venda de bolos de pote? Será que tentará abrir um restaurante arrojado de comida japonesa com temperos mexicanos e muito queijo ralado por cima? Só que, para a sorte dos dois, havia algo que não lhes contei. Esses dois nobres homens foram meus alunos e trouxeram essas questões até mim. E então eu lhes disse aquilo que para vocês já parece óbvio nesse momento. O imaginário de vocês está mais moldado, tá? Bela merda. Francisco, você está buscando bons materiais, é verdade. Mas não tem como construir sua primeira casa com tudo do bom e do melhor. Você é herdeiro apenas das dívidas de jogo do teu avô e não tem como construir um castelo medieval se não tem nem onde dormir. Caio, meu caro, você não é arrojado, você é irresponsável. Te falta o tédio do Francisco, tal qual falta a ele o teu destemor. Vocês talvez até possam ser sócios um dia desses, mas agora vocês só se farão mal. Te falta a razão e o centro, e para Francisco falta a coragem. Faço então uma primeira recomendação aos dois. Leiam O Homem Mágico da Babilônia. Eles que eles me dizem, porra, Edu, tu tá me recomendando um desses livros que tanto influenciador cita por aí? Sim, sim, estou. Sim, citado muitas vezes por muito influenciador. E eu estou usando aqui influenciador no pior sentido da palavra, porque é óbvio que essa palavra não é ruim. Só que até um relógio parado acerta 2 vezes por dia. E esse livro é claramente um desses acertos. Esse livrinho, essa historinha, ela lhes dará uma nova visão sobre dinheiro. É um livro fácil de ler, não é nenhum desafio. E ele já vai fazer algumas mudanças. Ele fará com que algumas pecinhas comecem a mudar de lugar. Depois dele, leiam O Hobbit. Afinal, vocês sabem que eu recomendo Tolkien para resolver absolutamente todos os problemas da vida. Francisco, você precisa perceber muito bem o personagem do Bilbo Bolseiro. Veja como ele é um conservador no melhor sentido da palavra. Ele não é um conservaloide do Peniquim, para parafrasear Tomás Juliano. Ele é um verdadeiro aristocrata nos moldes de Platão. É um homem bom para uma sociedade boa. Alguém que entende o seu papel e o seu próprio lugar, mas que ainda assim parte uma aventura que antes lhe seria inimaginável. Para o Caio, eu recomendo perceber o personagem de Thor em Escudo de Carvalho. Veja como seus rompantes de intemperança, como seus rompantes de fúria lhe condenaram. Perceba como este homem, este anão, de tantos traços nobres, pôde ser destruído por um único pecado, por um único martírio. Livro lido e quem sabe possamos ver um filme. Que tal Em Busca da Felicidade? Para seguirmos nessa ideia de um imaginário empreendedor, nessa ideia de alguém que briga pela vida que precisa construir. Mas vamos fugir do óbvio, por que não vermos Capitão Fantástico para tomarmos lições de como administrar pessoas em um sistema complexo? Por que não assistiríamos O Discurso do Rei para aprendermos sobre o domínio de si mesmo? Por que não ver Princesa Mononoke, do Estúdio Ghibli, dando a devida atenção ao temperamento de Ashitaka? Então poderíamos ouvir Ryuichi Sakamoto nos momentos em que precisamos de moderação, meditando sobre cada nota da sua Merry Christmas, Mr. Lawrence. Justamente em busca de desligar nossa mente conturbada. Poderíamos ouvir Gonna Fly Now, do Bill Conti, sempre que essa motivação caísse, ou mesmo uma Epistésicos, de James Newton Howard e Hans Zimmer. Talvez seja o caso de lermos O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, para compreendermos o quão incrível um ser humano pode se tornar, talvez ler O Médico e o Monstro, do Stevenson, para fugirmos do nosso próprio brutalismo. Quem sabe eles precisem ler um Esaú e Jacó de Machado de Assis, por caso da política acabar sendo envolvida nos seus negócios. Conseguem perceber quantos passos podemos dar para fora de um hábitos atômicos, apenas formando nosso próprio imaginário? Conseguem ver o proveito que Caio e Francisco poderiam tirar agora de um Sapiens do Yuval Harari ou de um Antifrágil do Nassim Nicolás Taleb? Percebem como a Odisseia de Homero pode ser um próximo grande passo para esses dois empreendedores que começam a ver o futuro
em que o filósofo Aristóteles pode finalmente lhes ajudar a direcionar um negócio no mundo real. Conseguem ver como arte, apenas boa arte, é capaz de guiar inteiramente uma profissão. Imaginem o médico que se confunde com a medicina porque não leu Hipócrates, ou o advogado que se confunde com a própria lei porque não assistiu o Advogado do Diabo. Vejam o potencial que a simples arte tem na formação de vocês, na percepção de mundo, na contemplação de futuro. O quanto vocês conseguem crescer apenas com arte, com, acima de tudo, boa arte, com bons materiais, mesmo que de vez em quando você possa sim comer um sorvete. Afinal, você jamais poderá se tornar aquilo que não consegue imaginar,